Bom dia, pessoal. E aí, Bom tudo dia. bem com vocês? Na verdade, tem como eu posso mandar o trabalho por e-mail, professor? Que eu não tô conseguindo no Moodle. Não, não, Daniel, não vou aceitar o trabalho no meu e-mail porque depois isso me gera muita confusão. Qual é o problema que está acontecendo lá no Moodle? Ele tá recusando o documento quando eu boto. Ele está no formato PDF? Sim, eu fiz ele em PDF e eu tentei ele só foto, mas Deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu dar uma olhada nas configurações, aí já te respondo, ver se tem algum problema. Eu trabalho 2, né? sim. Mas eu acho que já passou do horário, eu acho. Não, sim, eu tentei antes do horário, obviamente. Ah, Quatro, tá. Não, é até... É, tá, eu vou aumentar aqui o horário só, então, para ver se pode ser isso o problema. Botar Ganhou a chamada? até as 14 horas. Hoje é dia 22, né? Aham. Tá. Desculpa, eu não consegui escutar o que tu falou porque travou toda a Tá. ligação. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu, eu entrei ali na sala do Moodle e alterei para até as 14 horas. Que hora que tu tentou? Tentou hoje ou tentou outro dia? Tentei ontem de noite. E Uhum. Isso acontece às vezes que em determinados horários o Moodle pode estar com algum problema, né? Então, às vezes a gente faz uma tentativa e não consegue, tá? Eu reconfigurei para até as 14, aí dá tempo de terminar a aula aqui e tentar, se quiser tentar agora ali, só para testar, quem sabe tu tenta ali, já tento. tá? Então, pessoal, na semana passada, né, nós fizemos ali alguns exemplos de aplicações da integral definida no cálculo de áreas de regiões do plano, valor médio de uma função, que são algumas das aplicações que eu citei para vocês, né, que existem, que são conhecidos aí na literatura. Tá? Vocês deverão, ao longo do tempo, aí, encontrar, né, outras aplicações e nós não temos aqui condições de ver todos os casos, todas as aplicações possíveis, porque, né, vocês podem acompanhar ali pelo plano de ensino que é bastante coisa, né? Então, cada aula tem muita informação e então na aula de hoje eu vou falar sobre uma técnica que chama técnica de integração por partes. Conseguiu lá, Daniel? Não, não deu. Não deu? Pera aí que eu vou tentar refazer Bem, não, não precisa esperar, tô continuando não. Mas Ah, então. eu vou tentar refazer o PDF aqui e ver se. Tá, daí depois no final a gente conversa então. Falou. Tá. Então, pessoal, a gente vai ver a técnica de integração por partes, que é uma técnica de integração, dentre, né, várias outras que são conhecidas aí na literatura. A gente já viu uma delas, que é a técnica da substituição, né, nós vimos alguns exemplos, quando tem que fazer aqueles ajustes lá no cálculo da integral indefinida. Né. Então, eu vou continuar trabalhando dessa forma aqui com os exemplos do livro e mesclando, né, a parte técnica, que é uma parte mais operacional, de cálculo, mais dura, assim, com alguns exemplos de aplicações, né, porque daí pelo menos vocês vão conseguindo enxergar, né, e trabalhar com alguns problemas, digamos, mais aplicados, onde se usa a integral para resolver um cálculo de área, um cálculo do valor médio, né? E daqui a pouco a gente vai poder calcular um volume, enfim. Tá? Então, é nesse sentido que
a gente vai trabalhar aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre o que nós vimos na semana passada, algum exercício que vocês tenham tentado resolver. Fiquem à vontade aí para perguntar. Bem, então assim, pessoal, um comentário, né, sobre a comunicação oficial da reitoria que veio na sexta-feira informando que a universidade terá aulas no modo online até o final deste semestre, 2020/2, tá? Então, a gente fez um planejamento das atividades de modo que, se isso viesse a ser confirmado, especialmente as atividades de avaliação estão planejadas para que a gente continue, né, consiga ir até o final do semestre trabalhando dessa forma, tá? Então, como isso já está confirmado, né, a partir da decisão da universidade por parte da reitoria e a comunicação oficial que veio sexta-feira, né, nós vamos continuar trabalhando nessa modalidade com essas aulas gravadas aqui nas terças e nas sextas-feiras, né, e eu já conversei com vocês e lembro e reforço sempre, né, que vocês têm lá o serviço da monitoria, que há alguns dias a Bruna veio e se apresentou aqui para a turma, né? Então, eu reforço que vocês procurem entrar em contato com a monitora, procurem enviar suas dúvidas, né, para ela ajudar vocês no esclarecimento dos exercícios, enfim, das atividades que estão sendo propostas, porque é bom para vocês, porque vocês, né, teriam uma pessoa com mais tempo, mais disponibilidade. O meu tempo aqui é meio exíguo, então eu tenho outras atividades aí que além das aulas da graduação. Então vocês podem procurar a Bruna, né, em horários que ela possa ajudar vocês aí no esclarecimento das dúvidas. Isso é bom, né? É uma colega de vocês, a Bruna também é aluna, né, de graduação, então ela tem uma linguagem bem acessível, tá? Eu acho que é uma iniciativa boa para vocês e para ela, né? Ela vai se sentir valorizada e vocês vão ter alguém para dividir as dúvidas de vocês, explicar lá por que um exercício tem a solução tal, né? Então acho que isso é uma boa prática, tá? Eu, quando eu fui estudante, eu procurei sempre os monitores que sempre tinha dúvidas, depois eu mesmo fui monitor, né, durante bastante tempo, então isso para mim foi muito bom, né, ajudou bastante na minha formação, e vocês têm então esse recurso aí para auxiliá-los aí na resolução das dúvidas. Alguém já tentou lá entrar em contato com a monitora? Como é que foi? Então, o pessoal está tímido hoje, não acordou ainda. E aí, Jefferson, como ela te ajudou lá na resolução das tuas dúvidas? Fernando disse que não. Que bom. Ótimo. Então, é uma boa iniciativa, e vocês vão ver assim que se vocês, né, tomarem essa iniciativa de ir lá e falar com ela, não ir lá fisicamente, né, mas mandar uma mensagem para ela, entrar em contato e ter um retorno, assim, né, depois a primeira vez ali que cria ali né, uma maior proximidade, vocês vão ver que é uma boa, não só aqui no cálculo 2, hein, mas em qualquer outra disciplina que vocês tenham atendimento por parte da monitoria, é bacana, tá? É uma forma muito boa de esclarecimento de dúvida, né? Não tem por que ter vergonha ou ficar embaraçado, né? É natural que a gente tenha dúvidas, né, sobre os conteúdos, simplesmente conteúdos novos, né, que vão se juntando a outros. Então é normal que surjam as dúvidas, e a gente tem que, na medida do possível, né, procurar
os serviços que a universidade disponibiliza para esclarecimento das dúvidas, né, pessoal? Isso, vocês vão ver que ajuda, né, quando a gente consegue até expressar a nossa dúvida de uma forma clara, isso até ajuda a gente mesmo a entender melhor, né, um determinado conceito, uma determinada técnica. Muito bem. Então, assim, né, pessoal, eu tenho observado ali que algumas aulas, né, e algumas videoaulas que foram gravadas ainda não tiveram, né, todos os alunos assistindo, né, eu consigo ver aqui pelo Moodle quem é que assiste às aulas, quem é que acessa os materiais, tá? Então, é importante, né, que vocês que são alunos de cálculo 2 procurem manter, né, a regularidade, né? Não deixe acumular muitos conteúdos aí, porque depois fica difícil de puxar o fio da meada, tá? Então, na medida do possível, tentem acompanhar, tentem resolver, se não todos, né, mas alguns dos exercícios propostos ali no plano de ensino. Isso vai ajudar vocês a manter sempre a cabeça aí, né, voltada para as questões do cálculo 2. Então tá, não sei se vocês têm alguma pergunta. Ah, ótimo, já vou falar para eles lá que vocês, Jefferson, gostou lá do atendimento. Então, pessoal, eu vou falar hoje, vamos lá olhar o nosso plano de ensino para a gente ver como é que nós estamos ali, ó. Nós estamos já no final, né, do mês de setembro, praticamente, hoje é dia 22, então a gente vai começar aqui, ó, o estudo da técnica de integração por partes, né, e lá no plano de ensino, ó, técnica de integração por partes, está aqui, ó, página 491 e a bandeirinha é 511, né, então eu já abri o livro aqui, ó, página 511. Tá? Então, nós vamos ver essa técnica, que é uma técnica bastante útil, e ela é uma consequência da regra da cadeia, né, que é, a regra do produto de cálculo da derivada. Então, tá ali, ó, item 7.2, integração por partes. Então, quem acompanha pelo livro, entra lá no site da biblioteca, né, pelo link permanente que está ali no nossa área do Moodle, né, abre o livro do Anton e o marcador é 511, que corresponde à página 491 do livro. Então, esse é o capítulo 7, Princípios do Cálculo de Integrais. Tá? Então, essa é uma das técnicas, então é uma técnica de integração, como está escrito aqui, ó, que é essencialmente a formulação para antiderivadas da fórmula para a derivação do produto de duas funções. Né? Então é a regra que decorre da regra do produto para o cálculo da derivada. Então, assim, quando a gente tem o cálculo da derivada de um produto que pode ser expresso por essa fórmula aqui, tá? Se eu integro, eu tenho este resultado, né? Então, eu posso escrever a integral de um produto de duas funções como sendo o produto de f vezes g menos f, a integral de f' vezes g grande de x. Na prática, né, a gente vai escrever da seguinte forma. Tá? Sempre que eu tiver um produto, essa fórmula que vocês estão vendo em tela aqui, ela corresponde ao calcular a integral que aparece do lado esquerdo aqui, ó, que eu estou destacando. Vou destacar aqui essa. Né? Ó, tu vai ter um produto em que tu vai chamar uma das funções envolvidas no produto, são dois fatores, né, no produto. Uma das funções tu vai chamar de f de x e a outra função tu vai chamar de g' de x. Tá? Então, quando tu tiver a integral desse tipo de produto, tu vais desenvolver esta regra como sendo f vezes g de x menos a integral de f de g vezes f' de x. Na prática, para tornar mais fácil a aplicação, né, a gente costuma identificar duas variáveis auxiliares, u
vai ser a f de x, e, consequentemente, a diferencial de u será f de linha dx dx. Tá? E dv vai ser o auxiliar que corresponde ao produto da derivada da g de x por dx. Então, a diferencial de v é g' de x dx, e o v, que é a integral da diferencial g' de x dx, é a própria função g de x. Então, veja, é uma multiplicação cruzada aqui, ó. U vezes v, né, f de x vezes g de x, que é esse primeiro fator aqui, ó, que corresponde a u vezes v, menos a integral de v vezes du. Ó, v é a g de x e du é f' de x dx, que é esse termo que aparece aqui. Tá? Então, esta fórmula aqui, que aparece, que agora estou destacando em tela, escrito como integral de u vezes dv igual a u vezes v menos a integral de v du, é uma regra conhecida como regra da integração por partes, e ela está escrita de uma forma que permite, né, de maneira rápida e mais fácil a resolução e o cálculo de integrais indefinidas quando eu tiver produto de duas funções que satisfazem esse formato aqui. Ó. Então, no desenvolvimento, a gente começa identificando essas duas funções aqui, a função u e a diferencial dv. Tá? A gente começa com essas duas e obtém como consequência o du e o v. Tá? Então, a gente começa com isso aqui. Tá bom? Então, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui, né, de como essa regra, melhor dizendo, pode ser aplicada. Vou fazer aqui alguns exemplos, eu vou seguir os exemplos do livro aqui, vocês vão me interrompendo, perguntando aqui se acharem conveniente. Tá? Então, use integração por partes para calcular a integral de x cosseno de x, dx. Eu não vou colocar o enunciado ali, eu vou botar só a integral que a gente quer calcular. Então, assim, pessoal, a gente deve sempre pensar assim, bom, por que eu vou usar uma técnica? Porque a integral que é dada ali, né, ela não tem uma fórmula que permita calcular diretamente da tabela. Se ela tiver uma forma direta da tabela, por exemplo, se for uma potência, x elevado ao quadrado, se for integral de seno ou integral de n a x, aí eu uso o resultado direto da tabela, né? Mas não é o caso. Então eu tenho aqui, nesta integral do exemplo 1, que vocês estão aí vendo na tela, a integral de x vezes cosseno de x dx. Então é um produto, tem dois termos. Tá? Quando eu tenho, ó, aí alguém pode perguntar, mas como é que eu escolho, né? Como é que eu defino u e dv? Né? Esse é o problema, tá? Porque tu vai começar assim, ó. Vamos começar aqui indicando direitinho como é que é o começo. Tu vai ter que definir quem é o u e vai ter que definir quem é o dv. Tá? Qual é o critério? Para definir a variável auxiliar u, regra geral, se tu tiver polinômio vezes função trigonométrica, o u vai ser o polinômio. No caso é o polinômio x. E a função trigonométrica multiplicada pelo dx vai ser a diferencial de v. Tá? Então é assim que começa a definição. Aí tu vai calcular agora o du Ó, como é que tu calcula o du? É a derivada de x vezes dx. Qual é a derivada de x? É 1. Né? É 1 vezes dx, que é o próprio dx. Tá? Então o du e o dx são iguais nesse exemplo. Né? E o v? Ó, como é que é o v lá? O v é a integral desta função aqui. Né? Ó, o v vai ser a integral de cosseno de x dx. Qual é a integral do cosseno de x? É seno de x. Tá? Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno.
Tá? Então, é assim que a gente monta, né, nesta formulação, essas duas expressões aqui. Vamos botar aqui na mesma, se eu consigo botar na mesma linha aqui. Tá vendo? Ó. Então, eu pego e vou implementar, né, esta fórmula usando a integração por partes. Vai ficar U vezes V, né? Então vai ficar X vezes seno menos integral de V vezes du. Ó, V, ó, aqui a fórmula. Ver se a gente consegue colocar tudo aqui na mesma tela. Aqui. Ó, agora dá para ver. Integral de U dV é U vezes V menos a integral de V du. Né? Então, eu identifiquei o U e o dV, como consequência, calculei o du, que é igual a dx, e o V, que é a integral do cosseno, que é igual a seno. Então, eu multiplico U vezes V, faço essa multiplicação cruzada aqui, ó, U vezes V, que representa este primeiro termo aqui, x vezes seno de x, menos a integral de V, que é seno de x, vezes du, que é o igual a dx. E agora eu calculo esta integral que aparece aqui. Aí tu vai lá na tabela de integrais, tu vai ver que essa integral que aparece aqui, a integral do seno de x, ela é uma integral de tabela, né, que é menos o cosseno de x. E aí eu coloco no final aqui dessa etapa, eu coloco a constante de integração. Tá? A integral do seno de x é uma integral de tabela. Ela não precisa ser calculada através de uma técnica de integração. Né? Então, finalmente, né, eu concluo que essa integral é x vezes seno de x mais o cosseno de x mais uma constante de integração. Né? Então, vejam, como é que a gente, lembrando como é que a gente faz a verificação. A gente calcula a derivada do resultado. Se a gente derivar o resultado aqui obtido, ó, vai ficar a derivada de x seno de x, opa, mais a derivada do cosseno de x mais zero, né? Que a derivada da função constante é zero. Agora vamos lá, derivada de x vezes seno de x. Aqui eu vou usar a regra do produto. Ó. Vai ficar 1 vezes seno mais x vezes a derivada do seno, que é cosseno. Mais a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então vejam que esse seno de x aqui negativo vai cancelar com esse aqui, ó, vai sobrar somente x vezes o cosseno de x, que é o que tem que dar. Né? Ó. Certo? O resultado da derivada da função que tu encontrou tem que dar x cosseno de x, que é o que acontece. Tá? Então, de fato, né, a fórmula, a técnica da integração por partes produziu a primitiva de modo correto aqui, neste primeiro exemplo, como foi feito através da verificação ali. Né? Certo? Então, vamos escrever aqui, ó, conclusão. Conclusão. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre o exemplo, sobre o desenvolvimento, algum detalhe? Então, vamos lá. Então, tá ali, né? Então, ele faz o desenvolvimento. Tá aqui.
Ele explica ali que se tu inverter a ordem aqui vai só complicar, tá? Então, por isso que quando tu tem polinômio vezes função trigonométrica, é melhor tu escolher o U como polinômio, e não o inverso aqui, que vai só complicar a situação. Ó, integral de e na x, de x vezes e na x dx. Exemplo 2. Integral indefinida de x vezes e na x dx. Então, mesma coisa, né, pessoal? Tu tem aqui, ó, polinômio vezes função exponencial, tá? Então, neste caso, mesma coisa. O melhor é escolher o u como polinômio. Então, o u vai ser o polinômio e a diferencial de v vai ser a função e na x dx. E na x dx. Então, veja que quando se define, né, a diferencial dv, vai aparecer uma função multiplicada pela diferencial de x. Tá? Porque a diferencial é, por definição, o produto de uma função pela diferencial da variável independente. Tá? Então, é importante ver bem ali direitinho, né, os detalhes da definição. Então, tu tem aqui, ó, u vezes dv. Né? U, ó, vou botar aqui, colorido aqui. Ó. U é a função x. E o dv é isso aqui tudo. Ó. Esse aqui é o dv. Então, essa expressão pode ser resolvida assim. Né? Ó. Então, uma vez que tu definiu a variável u e definiu a variável auxiliar dv, tu vais calcular, né, a diferencial de u e a função v. Como é que tu calcula a diferencial de u? É a derivada de x, que é a função auxiliar ali, vezes dx. Vai ficar 1 vezes dx, que é igual ao próprio dx. Né? E o dv, e o define. O v é a integral da função e na x, dx. Porque a operação inversa da diferencial é a integral indefinida. E qual é a integral de e na x dx? A gente sabe que é e na x, né? Porque a derivada de e na x é e na x. Tá? Nesta etapa aqui da aplicação da técnica de integração por partes, né, a função auxiliar v ela é calculada sem a constante integração. Né? Então, vamos lá. Né, tu vais copiar essa integral aqui, né, e vai desenvolver pela fórmula. Ó. Tu vai multiplicar, então, a u vezes v. Né? Ó, u vezes v é a primeira parcela aqui da fórmula. Vamos copiar ela aqui. Vou botar ela aqui assim em destaque. Aqui. Ó, então, u dv, né? Ó, primeira parcela, u vezes v. Então, u multiplicado por v, x multiplicado por e na x. Não. A gente, porque assim, ó, essa aqui, voltando ao exemplo anterior, ó, essa aqui é uma etapa intermediária do cálculo. Tá? Então, como é uma etapa intermediária, a gente aplica a fórmula calculando só o v e no final a gente apresenta a constante de integração. Tá? É mais para tornar assim, mais simples o cálculo, porque a cada etapa, se tu apresentar uma constante, tu vai ter que somar uma constante 1, mais uma constante 2, mais uma constante 3 e assim por diante. Acontece que
a soma de constantes é uma constante, então não tem por que tu reproduzir aquelas parcelas intermediárias com as constantes que podem ser resumidas numa só lá no final. Tá? Então é para tornar mais fácil a aplicação do método. Tá? É nesse sentido, né? Porque aqui quando a gente desenvolve, né, por isso que é chamado de técnica, né, técnica de integração, né, a técnica da substituição, a técnica da integração por partes e outras técnicas. Quando a gente está aplicando uma técnica, a gente tem que juntar duas ideias, né? Primeiro, evidentemente, fazer os cálculos corretamente e obter a resposta também correta, né? E, em segundo lugar, procurar minimizar o esforço e, nesse sentido, aquelas etapas que são, digamos assim, menos importantes, a gente deixa no final, tá? Então, como a constante de integração ela não faz muita diferença, né, nas etapas intermediárias, a gente só lança a constante de integração na última etapa. Tá? E nesse sentido que a gente não escreve a toda vez que calcula, como aqui, ó, por exemplo. Né? Quando eu faço esse cálculo aqui, não há vantagem alguma em eu representar a constante de integração. Tá? Então, por isso que eu deixo só o seno aqui. E lá no final eu lanço. Ó. Quando eu calculei essa última integral aqui, ó, a integral do seno é menos cosseno mais a constante. Então, essa constante de integração aqui, ela junta todas as que vieram ali nas etapas intermediárias. Tá? Aqui a mesma coisa. Ó, eu calculei o V e só lancei o E na X. Né? Então, por quê? Porque daí quando eu fizer aqui, ó, essa primeira operação, ó, U vezes V, V é que não vai aparecer a constante. Então, vai ficar X vezes E na X. Então, vai dar X vezes o E na X. Vezes o E elevado na X. Menos a integral de V vezes du. Então, a gente escreve de novo o símbolo da integral e preenche aqui. Ó. Quanto é que é o V? E na X. Então, E na X vezes o dx. E agora, como essa integral é uma integral de tabela, né, eu copio ali, ó, x e na x, que é a primeira parcela. Já está ali. Menos a integral de e na x, que é o próprio e na x. Então, vai dar e na x. E agora eu insiro a constante de integração, porque terminou o processo. Ó. Então, a conclusão, né, é que a integral de x e na x, vamos copiar aqui, depois eu deleto as etapas intermediárias. Ó. Puxa, vou ter que copiar aqui. É isso aqui. Então, aqui no final eu coloco a constante de integração porque a gente está calculando uma integral indefinida. Então, de novo, né, eu não vou fazer em todos os exemplos, mas se vocês pegarem esta função aqui, né, calcularem a derivada, vocês vão ver que no final, após as simplificações, o resultado vai ser x vezes e na x. Um terceiro exemplo aqui do livro, integral do logaritmo. Então, assim, né, pessoal, o que acontece nesses exemplos? A gente percebe que, em alguns deles, a escolha, né, da função que vai ser o U, que vai ser o dv, né, é uma escolha que vai também estar sujeita a tentativa e erro, porque não existe uma regra que tu possa dizer assim que vai funcionar em 100% dos casos. De modo geral, né, tu tem que procurar fazer a escolha de modo que as parcelas resultantes, né, sejam mais simples. Então, vejam, não adianta tu escolher, parece que só tem um termo aqui, né? Tá certo? Mas, na verdade, tem dois. Só que, quais são os termos que tem aqui? Tem um, né? Tem um escondido ali. Tá? Então, olha só, essa integral é a mesma coisa que a integral do logaritmo de x vezes 1 dx.
Interessante, né? Geralmente a gente não escreve, né, o número 1, exatamente porque é um elemento neutro, né? Então não tem por que escrever, tá certo? Neste caso é útil porque ele vai aparecer lá na minha função dever. Então a função que eu vou escolher como u vai ser o logaritmo, tá? E a função que eu vou escolher como dever é o dx, ou 1 vezes dx, tanto faz. Né? Se vocês quiserem escrever assim, ou o próprio dx, é a mesma coisa. Tá? Então, vejam o que vai acontecer aqui nesse caso. Então, tu terá como consequência, tu vais ter de calcular o du e o v, né? Vamos botar ali os nossos... Ó, o du é a derivada, vamos fazer passo a passo aqui, derivada do logaritmo vezes dx, né? Não pode esquecer do dx. Qual é a derivada do logaritmo? É 1 sobre x. E o v vai ser a integral de dx, né? Que é x, certo? É a função cuja derivada é 1, né? Então a integral de 1 é x, certo? Então, olha só, tu vais calcular essa integral vendo u vezes v, ó, u vezes v. Como é logaritmo de x vezes x, eu vou inverter a ordem aqui só para ficar mais fácil a leitura, tá? Em vez de escrever logaritmo de x vezes x, eu vou escrever x vezes logaritmo de x. Né? O produto de números reais, a multiplicação de números reais é uma operação comutativa. Tá? Então, às vezes, em vez de escrever v vezes u, em vez de escrever u vezes v, é melhor escrever v vezes u. Tá? X vezes logaritmo de x menos. Agora, tu vai integrar o produto de v vezes du. Quem é o du? 1 sobre x dx. Olha só o que aconteceu aqui. Tu vai poder simplificar estas expressões, né? Ó, x dividido por x é a mesma coisa que 1. Então aqui tu vai estar calculando a integral de dx, né? E a integral de dx, a gente sabe que é x. Então vai ficar menos x mais c. Então a conclusão é que esta é a integral indefinida do produto 1 vezes logaritmo de x, né? Tá aqui. Certo? Essa é a integral que expressa a integral indefinida de logaritmo de x. Ó, se vocês, né, quiserem fazer a verificação, e isso é interessante fazer de vez em quando, né? Vocês têm que pegar a derivada desta expressão aqui, ó, derivada de x e ln de x, é a derivada do produto. Então vai ficar x ln de x dentro do símbolo da derivada, menos a derivada de x mais a derivada da constante, né? Vamos fazer passo a passo aqui. Derivada da função constante. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Derivada do produto, é a derivada deriva 1 de cada vez, como se diz, né? Derivada de x é 1, então vai ficar 1 multiplicado pelo logaritmo, que é o próprio logaritmo, mais x vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Menos a derivada de x, que é 1, mais 0, né? Aqui faltou o símbolo da derivada. Ó, mais 0. Então, se você simplificar aqui, né, vai dar logaritmo de x mais 1 menos 1, que é igual a logaritmo de x. Então, de fato, né, a derivada dessa expressão aqui é o logaritmo de x. Então, realmente, a regra da integração por partes, a técnica da integração por partes, né, permitiu calcular esta integral indefinida aqui com sucesso. Alguma pergunta aqui, pessoal?
Vou repetir, vou deixar aqui o exemplo para a gente enxergar aqui. Analise com calma aí o desenvolvimento. Tá aqui. Então, daqui, né? Anota o trabalho 2 nos próximos dias. Eu não sei exatamente quando, mas daqui a pouco sai. Demora um pouquinho porque tem que fazer toda a leitura aqui, né? Mas não sei exatamente quando. Tá? Não se preocupem, daqui a pouco será publicado. Exemplo 3, então, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó, de uma integração por partes que tem que fazer 2 vezes. Isso acontece também. Integral de x ao quadrado vezes e elevado na menos x dx. Então, assim, pessoal, não se pode considerar que as técnicas devam ou possam ser aplicadas apenas de modo isolado. Tá? É bastante comum que num determinado problema, numa determinada integral, a gente precise aplicar mais de uma técnica de integração, porque cada técnica tem, digamos assim, um objetivo. Né? A técnica de integração por partes, ela tem o objetivo de resolver o problema do produto. Como a integral do produto não é o produto das integrais, a gente tem que usar a integração por partes. No desenvolvimento da técnica de integração por partes, é necessário calcular a integral de dv. E nesta etapa pode ser necessária, por exemplo, o uso da técnica de substituição. Tá? Então, olha só, tu tem aqui, ó, polinômio vezes função exponencial. Então, a opção usual é definir o u como polinômio. Tá? Então, o u vai ser o polinômio. E o dv será a exponencial vezes dx. Então, vai ficar e na menos x. Então, assim, pessoal, de onde é que sai isso, né? Como é que alguém chegou a esta conclusão de que quando tu tem polinômio vezes exponencial, esta é a escolha natural, digamos assim? É a experiência, é a história, tá? A tradição, o conhecimento anterior mostrou que, nestes casos, esta escolha aqui é a que produz o resultado de modo mais rápido e mais fácil. Tá? Por quê? Porque quando tu deriva um polinômio, o grau, né, do polinômio vai diminuindo. A derivada de x ao quadrado é 2x, tá certo? Então vejam que como a fórmula de integração por partes, vamos copiar ela aqui. Ó, vamos analisar aqui. Quando tu escolhe o u como um polinômio, ele vai aparecer aqui, ó, a diferencial de u. Então, se é um polinômio de grau 2, como no exemplo, a diferencial já vai ser um polinômio de grau 1. Né? Então, tu vai diminuindo o grau, vai tornando mais fácil a integral. Porque se tu define o dv como um polinômio, na hora que tu integra, ele aumenta o grau. E aí dificulta a aplicação da fórmula. Tá? Então, por isso que é recomendável, nesses casos, tu escolher quando tu tiver, né, produto de polinômio por exponencial, a variável auxiliar u deve ser o polinômio e a variável auxiliar dv deve ser a exponencial. Isso vale também para produto de polinômio por trigonométricos. Então vamos lá. Agora eu vou escrever aqui, ó, né, as variáveis du e v. Então a diferencial de u o que é? É a derivada, vamos calcular aqui, né, bem detalhadamente.
a derivada da função que a gente definiu, que é o x ao quadrado vezes dx. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Tá? Então, aqui está a nossa diferencial du. E o v vai ser igual à integral de n menos x. Então, lembra que quando tu tem n menos x, tu tem que fazer a técnica da substituição de variável. Né? Como a derivada de menos x é menos 1, isso aqui é igual, né, a menos n menos x. Ó, vou calcular aqui na frente, aqui mais para frente. Aqui. Cálculo, a integral, como é que tu calcula a integral de n menos x? Dx. Tu usa aqui a variável auxiliar u, neste caso aqui, tu usa a técnica da substituição de variável. Substituição. Tu vai chamar o u, que é a variável auxiliar, de menos x. Né? E o du, que é a diferencial, né? Vai a derivada, que é menos 1 vezes dx. Então, o du vai ser igual a menos 1. Opa, escrevi, aparece ali. Du é igual a menos 1 vezes dx, certo? Ou seja, menos dx. Né? Então, se tu isola o dx, né, o dx é igual a menos du. O dx é igual a menos du. Basta multiplicar ali por menos 1, né, dos dois lados, essa equação aqui, ó. O dx vai ser igual a menos du. Então, essa integral aqui, ó, vou copiar aqui embaixo, é igual, ó, o símbolo da integral, eu tenho aqui e na u, né, certo? E o dx é menos du. Vamos botar entre parênteses. Esse sinal de menos, ele pode ser escrito fora da integral. Né? Então, vai ficar a integral de e na u menos a integral de e na u du. E na u du, que é a mesma coisa que menos e na u. Menos e na u, né? Mais c. Só que e na u, quanto é que é? É e na menos x. Então, isso aqui é menos e elevado a menos x, né, mais uma constante. Só que lá na técnica da integração por partes, essa constante, naquela primeira etapa, não vai ser considerada. Então, é esta a função aqui, ó, menos n menos x, que foi a que eu considerei aqui, ó, menos n menos x, tá? Então, aquele cálculo ali, então veja como eu disse, ó, aqui eu estou usando a integração por partes e ao calcular esta integral aqui, eu precisei da técnica da substituição. Então, eu vou lá e aplico a técnica. Ó, tá lá a fórmula lá em cima, ó, tá vendo? Ó, tá vendo lá? Vou botar aqui. Ó. O que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar o u pelo v. U vezes v. X ao quadrado vezes v. Então, vou botar entre parênteses. Vezes menos e na menos x. Opa. Menos lá da fórmula da integral indefinida, ó, tá vendo lá? Menos, aí vem a integral de. Vamos fazer passo a passo. Menos e na menos x vezes du. Ó, 2x dx. Tá vendo? Vou botar aqui em parênteses. Aqui. Né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Agora eu vou ajeitar essa segunda parcela aqui. Ó, o que vai acontecer? Esse sinal de menos está multiplicando esse sinal de menos. Então, vai ficar mais. Vai ter um 2 aqui. E aí eu posso tirar esse parênteses aqui. E esse x eu vou colocar na frente da exponencial. E aqui, ó,
Essa primeira parcela eu vou escrever assim. Vai ficar mais fácil aqui a leitura. Né? Tá? Então, muito bem. Agora eu preciso calcular esta integral aqui. Ó. Esta integral é, de novo, um produto. Então, eu vou aplicar a integração por partes de novo aqui. Ó, cálculo da integral. Certo? Opa, é só essa integral aqui. Tá? Então, eu vou refazer o cálculo, redefinindo a variável u e a variável dv. Tá? Então, eu vou lá e boto ali. Ó. U ó, é o polinômio, que é x. E o v, aliás, o dv é a mesma coisa. Então, eu vou copiar o dv lá, ver se eu consigo copiar aqui. Tá aqui. Copiei. Tá? Então, vou botar ali assim, e, né? E agora eu vou calcular o du e o v. Ó. Sabe que o du, quando desculpa, a função auxiliar é x, a derivada é 1. Né? Então vai ficar 1 vezes dx, que é o próprio dx. Tá? E quanto é que é o v? Ó, o v vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Porque o v vai ser igual à integral de e na menos x dx. A integral de e na menos x dx, a gente já sabe, a gente já calculou ali na primeira etapa, que é igual a menos e na menos x. Então, você calcular de novo. Menos e na menos x. É o mesmo v, lá da etapa inicial. Tá? Aí eu pego e calculo aqui, ó, pela fórmula de integração por partes. U vezes v, então vai ficar x vezes menos e na menos x. Ó, vamos escrever passo a passo aqui. X vezes menos e na menos x. Opa. Menos a integral de v vezes du. Tá vendo lá? Ó, vai ficar v vezes du. Só que agora o du é igual a dx. Né? Por quê? Porque derivou duas vezes, né? Começou com x ao quadrado, derivou uma vez, foi para 2x, e agora foi para 1. Né? Ou seja, essa integral aqui, a gente vai reagrupar aqui os termos, né, para ficar mais fácil. Ó. Vai ficar menos x vezes n menos x. A gente só tirou o parênteses ali, vai ficar mais bonitinho. Aí colocou o sinal de menos na frente. Esse menos com esse menos aqui fica mais. E aqui eu tenho integral de e na menos x. Mas a gente sabe, né? Essa integral é menos e na menos x. Então, vou escrever aqui, já essa integral já foi calculada. É menos, ela se repete, né? Ela aparece várias vezes, não tem problema. A gente vai usar o resultado que já foi efetuado. Ó, menos x. Mas aqui não precisa mais ser, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esta expressão aqui, ó, lá, que isso aqui é um cálculo, é uma etapa intermediária, né? Ó, tá aqui, ó, essa etapa aqui. Vou botar lá para baixo. Isso tem que ser organizado, né, pessoal? Vamos perder aqui. Ó, então, vou escrever aqui, ó. 2 vezes o quê? 2 vezes o que está ali, ó. Isso aqui eu até vou melhorar aqui. É menos e na menos x. Fica uma apresentação melhor. Então a gente vai copiar isso aqui. Então, como ele perguntou ali qual era, né? Agora, essa aqui é a etapa final, a gente finalmente coloca, desculpe aí a redundância, coloca a constante de integração. Então, a gente vai ajeitar essa fórmula, vai ficar aqui, ó, menos
2, e aqui menos 2. Bom, a gente até pode aqui, pessoal, eventualmente colocar em evidência, né, essas parcelas aqui. Quer ver? Ó, deixa eu ver se ele faz a verificação aqui. Ver como é que ele representa. Ó, ele coloca os sinais de menos, vejam que ele coloca tudo em evidência aqui, ó, tá? Porque as parcelas são todas negativas, então a gente pode fazer isso também aqui, ó. A forma, então, usual, só para concluir aqui este exemplo. Poderia deixar assim, tá? Não tem problema. É uma questão de, digamos, estilo, né? Ó, vamos escrever aqui, então. Integral de x ao quadrado n menos x. Vou botar aqui o polinômio x ao quadrado multiplicado por n menos x dx. Igual a menos, abre um parênteses aqui, ó, o x ao quadrado, que é o termo de segundo grau ali, né, mais 2x mais 2, tudo isso multiplicado, né, porque todos os fatores multiplicam o n menos x, né, aí tem uma constante aqui. Tá? Então essa é a integral. Então, como eu disse para vocês, aquela verificação nem sempre é tão fácil de calcular, né, então... Vou botar aqui a técnica da substituição. Aqui nesse exemplo, né, teve a técnica da substituição para um cálculo intermediário. Tá? Certo, pessoal? Alguma pergunta? Depois procurem fazer aí com o lápis, o caderno, aí alguns exemplos, porque isso aqui é um processo que não é tão trivial, tá, pessoal? Então, para encerrar aqui, ó, a integral do e na x cosseno de x. Esse aqui é um exemplo que tem que fazer a integração por partes duas vezes. Por exemplo 5, né? Integral. E na x, cosseno de x dx, tá? Então, a mesma coisa. O que acontece? Qual é a sugestão nesses casos? Quando tu tens, é o caso aqui, ó, exponencial por função trigonométrica, geralmente a escolha que é a melhor, né, é usar a função. Opa, faltou a minha chave aqui. A função auxiliar u como sendo a função exponencial, tá? Então aqui u vai ser a função exponencial e na x, e a variável dv vai ser o cosseno de x dx, tá? Por quê? Porque a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, observa, a nossa diferencial du vai ser a derivada de e na x, que é a própria função e na x, né? Então já vou escrever direto aqui, vezes dx, tá? E o v, que vai ser a integral do cosseno de x dx, que é seno de x. Então, lembrando lá a fórmula da integração por partes, vamos copiar lá de cima. Depois a gente memoriza, não tem mais problema. É que nem fórmula de Bhaskara, né, pessoal? Memoriza e aplica direto depois. Ó. Então, eu vou ter integral de a função e na x cosseno de x, né? Então, começa tudo com isso aqui, né? Certo? Então, u vezes v, ó, e na x vezes seno, que a gente vai escrever e na x multiplicado pelo seno de x, menos a integral de v,
que é seno de x vezes du. Ó, seno de x vezes du, que é e na x dx, tá? Mas, por uma questão de conforto aqui, eu vou escrever nessa ordem. E na x vezes seno de x vezes dx, tá? Ó, v vezes du, seno de x multiplicado por e na x dx. Então, eu só troquei a ordem e escrevi e na x vezes seno de x. Então, veja, o que aconteceu? Eu tinha uma integral de e na x vezes cosseno, apareceu lá no desenvolvimento a integral de e na x vezes seno. Então, uso de novo a integração por partes. Como eu já escolhi o u como exponencial, eu vou continuar com a mesma escolha. Tá? Então, eu vou lá e vou fazer u igual a e na x, e o dv vai ser seno de x dx. Tá? Então, agora eu calculo a diferencial de u, que vai ser a mesma coisa, né? Não tem diferença em relação à primeira etapa, porque a derivada de e na x é e na x, então vai ficar e na x vezes dx, a diferencial é a mesma. Não esqueçam do dx aqui na diferencial de u. E o v vai ser a integral do seno. Então cuidem, né, a questão dos sinais, né, pessoal, que a integral seno de x dx é menos cosseno de x. Tá? Por quê? Porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Né? Então eu aplico aqui, ó, eu vou substituir, eu vou fazer primeiro só essa integral aqui, tá? Depois eu substituo lá. Vocês vão ver que interessante vai acontecer aqui. Ó, u vezes v. U vezes v. Então vai ficar e na x, vamos fazer bem detalhadamente, e na x que multiplica menos o cosseno de x, aí tem menos a integral de v vezes du, menos cosseno de x, vezes du, que é e na x, vamos deixar assim dessa vez. Opa. Então vejam, ó, olha só o que aconteceu aqui, vou trabalhar esta expressão aqui. Esta integral vai ficar menos, aqui na frente, aí eu elimino este símbolo aqui, e boto o cosseno de x aqui, boto o cosseno de x aqui. Ó. Esse menos com esse menos dá mais, né? E aqui, ó, olha o que aconteceu aqui. Tu vai ter aqui exatamente aquela integral que tu tinha lá no início. Onde é que tá aqui? Tá, ó. Vamos botar aqui. Tá? Mas veja que isso aqui é uma etapa intermediária. Ó. Nós vamos substituir. Substituo. Então, vai resultar o seguinte. Ó. Essa integral, que foi onde eu comecei, né? Ó, onde é que foi? Aqui. Então, vou copiar aqui, ó. Essa aqui é a etapa que eu parei, tá? Aí eu vou inserir aqui a fórmula. E esta segunda integral aqui foi a que eu calculei aqui em cima, tá? Então, agora eu vou substituir no lugar dessa parcela. Olha só, que loucura esse negócio. Eu vou pegar o resultado aqui, ó. Vou substituir aqui. Vou botar um parênteses aqui, ver se eu consigo inserir dentro do parênteses. Isso que é bom fazer no braço aqui, pessoal, tá? Olha só. Então, agora eu vou eliminar esse parênteses. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ficar essa integral. Vamos desenvolver aqui. Integral de e na x cosseno de x dx, ó, fica e na x vezes seno de x, que é a primeira parcela ali, e na x seno de x, menos com menos dá mais, e na x
vezes o cosseno de x, menos a integral que eu quero calcular. Menos a integral de e a x cosseno de x dx. Então, eu trabalho com isso aqui como se fosse uma variável, né? Então, esse termo aqui, ó, eu vou somar lá do outro lado, né? Eu quero isolar essa integral aqui. Então, esta integral, não consigo agora escrever aqui, a integral de e na x dx, opa, ó, essa parcela aqui, ó, eu vou destacar aqui com a cor vermelha, tá? É igual a essa. Não vai aceitar aqui. Chega ali, ele marca tudo. Tá vendo? Essas duas parcelas. Então eu vou somar. Essa parcela aqui está do lado direito da igualdade, eu vou somar lá, né? Eu vou ter 2 vezes, né? 2 vezes a integral de e na x vezes o cosseno de x dx é igual àquela expressão ali. E na x que multiplica o seno de x mais o cosseno de x, né? Portanto, né, agora eu posso concluir o processo, né? Eu vou dividir por 2, que é a integral de e na x vezes cosseno vai ser aquela expressão ali mais a constante de integração. Aqui eu vou ter a integral de e na x vezes o cosseno de x dx vai ser igual à divisão de e na x multiplica seno de x mais o cosseno de x por 2 mais uma constante de integração. Tá? Então, este exemplo é um exemplo ilustrativo de que, em alguns casos, né, além de repetir, isto é, usar a técnica 2 vezes, a própria integral aparece e eu consigo, digamos assim, tratando a igualdade como se fosse uma incógnita numa equação, eu consigo concluir ali, né? E se vocês, então, pegarem e calcular a derivada desta expressão aqui, vocês vão ver que, de fato, vai dar e na x vezes cosseno de x. E, por último, aqui, só para concluir, né, pessoal, essas fórmulas lá no site da Wolfram, vocês podem obter, tá? Usando lá os comandos de integração indefinida, que é o comando integrate, né? Então escreve lá, integrate, né? ESP de x vezes o cosseno de x, né? Ele vai te dar ali ele vai processar aquela, ó, tá lá, ó, 1 meio de e na x vezes seno de x mais cosseno de x mais uma constante, que foi exatamente, né, o resultado que a gente obteve aqui. Tá? Então, vocês podem observar que através desses exemplos aí, né, essa técnica é bastante interessante, tá, para vocês trabalharem. Então aqui tem aqui, ó, formas, né, de utilizar aqui, ó, tá, a integração por partes, mas a ideia é que a gente tem que fazer exercícios, né, para conseguir desenvolver estas fórmulas e se familiarizar com essa escolha, né, da variável auxiliar U e da variável auxiliar DV. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Vocês têm ali indicados alguns exercícios ali do capítulo dessa sessão ali sobre integração por partes, né? Bons estudos para vocês. Nos próximos dias aí, assim que eu concluir, divulgarei os resultados do trabalho 2. Uma boa semana e até sexta-feira. Tchau. Tchau, pessoal.